Graça e paz, homens de honra. Amém? Graça e paz, homens de avivamento. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: homem de honra tem caráter. Amém? Pode sentar. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Grande Conrado, homem de caráter, né? Amém, né, Conrado? Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu quero mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Que Deus possa falar com você também aí, da mesma forma que todos estão sendo impactados aqui nessa tarde, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e seja homem. Esforça-te, pois, e seja. Esforça-te, pois, e seja homem. O mundo precisa mais do que nunca da presença de homens. E não é qualquer tipo de homem que o mundo precisa, sabia, Conrado? Existe um movimento liderado por Satanás, querendo mudar a nossa referência em todas as coisas. A nossa referência que nós temos de homem. Por exemplo, está querendo destruir o modelo de homem e a sua aparência construída por Deus. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Satanás veio para destruir todas as obras do Senhor, e principalmente a que Ele criou, que foi o homem. Há pouco vimos um cidadão gritar no palco que Jesus é travesti. Vocês lembram disso? Jesus é travesti. Já pensou se tivesse um cabra macho lá do lado para descer a mão na cara dele? Fala, você vai gritar assim lá na sua casa, aqui não. Outro dia, um camarada que se diz apresentador e humorista fez um filme aí, e o papel dele dizia que Jesus era gay. Vocês também assistiram isso, não foi? Hã? Eu não assisti não, para falar a verdade, não assisti não, só ouvi falar. Um tal de Porta nos Fundos. Para te falar a verdade, eu nem assisti. Todos os anos vem o carnaval zombando do nosso Senhor Jesus e de todos os cristãos. Os grupos feministas querendo tirar o papel do homem na sociedade e na família. E por aí vai. Aí eu te pergunto: cadê o homem de verdade? Cadê o homem de honra? Cadê o homem de caráter? Vocês vão ficar calados? Vocês vão ficar quietos? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui, ó. Para o mal dominar, basta que os bons cruzem os braços. Isso é bíblico. Tô brincando, isso não é bíblico não, porque tem um camarada também que inventou uma asneira aí. Tal de Haddad, vocês viram falar nele? Para o mal dominar, basta que os bons cruzem os braços. Davi sabia muito bem o que o seu filho Salomão iria enfrentar durante toda a sua liderança, durante todo o seu reinado. E por isso ele ressalta antes da sua morte: Salomão, meu filho, tenha coragem e seja homem. Salomão jamais, qualquer dia da sua vida, ele deixou uma dúvida no seu pai Davi, na sua referência, na sua masculinidade. Mas Davi sabia, para que Salomão tivesse sucesso no seu reinado e na sua liderança, ele deveria ser homem. Nesse conselho está intrínseco ou subtendido que Salomão não deveria ser um homem qualquer, mas deveria ser um homem igual ao seu pai Davi, igual ao que o rei foi. Davi era um homem de honra. Davi era um homem de caráter.
Eu quero te perguntar uma coisa aqui nessa tarde. Que referência de homem você tem deixado para o seu filho? Você que é líder, deixa eu te fazer uma pergunta também. Que referência de homem você tem deixado para os seus discípulos? O dicionário nos diz que caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É a firmeza e a coerência nas atitudes. O homem é definido por ter caráter ou mau caráter. Aí alguns tentam classificar caráter duvidoso. Você já ouviu falar isso? Aquela pessoa ali tem um caráter duvidoso. Isso é mentira. Sabe por quê? Ou ele tem caráter ou ele não tem. Se ele tem caráter duvidoso, ele é mau caráter. Porque uma pessoa que é de caráter, o caráter logo se manifesta. E você sabe quem é. Você pode dar um forte aplauso por isso? Diga assim: eu tenho caráter. E todo homem de caráter tem que ter, primeiro ponto aí, coragem. Diga assim: coragem. Esse copo aqui é novo, Roberto? Ah, então beleza. Eu tô com medo, sabe por quê? Hoje meu irmão mais velho fez um exame ontem e testou positivo para a Covid. Deus vai curá-lo em nome de Jesus. Mas a gente fica com medo, né? E diga assim então: coragem. Davi era um homem honrado, um homem de caráter. Ele tinha amor à sua pátria. Davi enfrentou inimigos muito mais numerosos e poderosos que ele. Inimigos que queriam atacar as ovelhas de sua família. Davi enfrentou o urso. Davi enfrentou o leão. Davi enfrentou o gigante. Davi enfrentou inimigos que afrontavam a sua pátria. Inimigos que queriam escravizar sua família e seus compatriotas. Inimigos que difamavam e blasfemavam contra Deus. Você consegue estabelecer alguma relação com aqueles dias, com os dias atuais, com os dias de hoje? Estão querendo difamar a nossa pátria, zombando a todo momento do nosso Deus. Você consegue estabelecer algum, parece que estamos vendo déjà vu, né, que se fala? Você consegue enxergar que esse movimento globalista, esquerdista, está querendo fazer com o nosso Brasil e com o mundo? O espírito de Golias está querendo colocar medo nas nossas famílias e no nosso país, assim como ele fez com Israel naquela época. E infelizmente temos visto muitos líderes calados, sem coragem, com medo de Golias. Estamos precisando de homens de caráter, homens que têm coragem. Homens para estarem na linha de frente da batalha. Golias gritava contra o exército do Deus vivo, e o exército estava com medo. Mas existia um líder honrado, de caráter, com coragem, que era Davi. Será que existe algum líder como Davi aqui hoje? Será que existe algum líder honrado? Será que existe algum homem com caráter aqui hoje? Será que existe um homem de honra nessa tarde? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 37, diz o seguinte: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e um urso, e tomava ovelha do seu rebanho, eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, olha só que interessante isso, hein? Lançava-lhe a mão na sua barba. Já pensou, camarada? Esse é um cabra macho mesmo. Pegar o leão pela barba. Vem aqui, essa ovelha é minha. Lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Não deixe que o espírito de Golias venha colocar medo em você.
Não deixe que Golias continue blasfemando contra o seu Deus. Não deixe que Golias zombe da nossa pátria. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você pode dar um aplauso por isso? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu amo a minha pátria. Eu amo o meu Deus. Levante-se, tenha coragem, se for preciso. Pegue Golias pela barba e diga assim: Golias, aqui não. Aqui tem um cabra macho. Aqui tem homem de coragem. Aqui tem um homem honrado. Aqui tem um homem de caráter. Faça isso e você vai ver Golias fugindo. Lembre-se de uma coisa: Deus não permite covardes e medrosos no exército dele. Eu quero te dar uma notícia: infelizmente Deus não se agrada de covarde nem de medroso. E muito menos Ele convoca um covarde ou um medroso para estar no meio do exército dele. Sabe por quê? O medo, ele é contagioso. Assim como o sorriso, ele contagia as pessoas, o medo também começa a contagiar as pessoas. Aí daqui a pouco está com um, está com dois, está com três, daqui a pouco está todo o exército. Assim como foi na época lá de Saul e Davi. Mas diga, hoje não. Diga assim, hoje não. Quando Deus convocou o seu exército para lutar contra os midianitas, Ele deu uma ordem a Gideão, lá em Juízes 7:3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e covarde, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Já pensou? Quem for medroso e covarde, casca fora daqui agora. Está fora do meu exército. Deus não convoca covarde e nem medroso para estar no meio do exército dele. Repare que todas as vezes que um grupo de pessoas, um exército, qualquer coisa do tipo, começa a afrontar o Deus ou assolar o povo de Deus, Deus vai e levanta, convoca o seu exército para lutar. Todas as vezes em que o povo foi assolado, em que o povo foi escravizado, ou que aconteceu alguma coisa contra o povo de Deus, Deus levantava líderes, levantava um exército para batalhar. Estamos diante de um novo tempo em que Satanás está se levantando contra o povo de Deus novamente. E Deus está convocando novamente o seu exército para lutar. E se você está aqui hoje, nessa tarde, é que você atendeu a essa convocação. É porque você atendeu a esse chamado. E é porque você é corajoso. Você é um homem valoroso. Você tem coragem, você tem honra, você tem caráter. Você faz parte desse exército do Senhor. Você quer fazer parte nessa tarde do exército do Deus vivo? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Homem de coragem está na frente de batalha do exército de Deus. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo, nos assistindo aí também. Tenha coragem. Tenha coragem. Esse medo, o urso, o leão, o gigante, não vai derrotar os seus sonhos. Receba essa palavra aí em nome do Senhor. Você que está aqui também, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Portanto, não tenha medo. Tenha coragem. Não deixe que o espírito de Golias coloque medo em você. Não deixe que o leão venha roubar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. Levante-se, tenha coragem, lute. Porque assim como Deus esteve com Davi durante todos os seus dias do seu reinado, Deus estará com você todos os dias da sua vida, amém? E eu posso afirmar que Deus está aqui nesse momento. Eu posso afirmar que o próprio Senhor Jesus está aqui nesse momento. Porque a palavra nos garante: quando estiverem dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele estará no nosso meio. E é por isso que você está aqui, porque é o próprio Senhor Jesus que está te convocando nessa tarde. Você pode dar um amém, glória a Deus bem forte ao Senhor por isso. Tenha coragem. Homem de honra tem caráter. E todo homem que tem caráter tem coragem. E todo homem que tem caráter se posiciona. Sabia? Todo homem que tem coragem ou que tem caráter, ele se posiciona. Vocês se lembram quando eu falei no início o que o dicionário diz sobre caráter?
E também eu disse que a pessoa ou tem caráter ou ela não tem. Caráter duvidoso, ela é mau caráter, porque não existe meio termo nessa classificação. Então por isso, todo homem que tem caráter, todo homem de honra, ele se posiciona. Se posicionar significa tomar uma atitude. Diga assim, tomar uma atitude. Como é que você tem se posicionado diante dos seus problemas? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nos diz que o povo de Israel estava apavorado e por isso colocaram o problema na frente do seu Deus. Ficaram tão impressionados com o tamanho do gigante que nem se lembraram das grandezas de seu Deus. Se esqueceram dos milagres e prodígios que Deus fez, realizou para tirar todo o seu povo lá da escravidão das mãos de Faraó. E o interessante é que a palavra de Deus nos diz, principalmente quando os filhos de Eli morreram, o povo de Israel saiu para guerrear contra o exército filisteu e levou a arca. Os líderes do exército filisteu ficaram com medo. Como é que isso pode acontecer? Quem vai nos livrar das mãos desse Deus de Israel? Vocês não viram o que eles fizeram lá com o Faraó e com o Egito? Depois você pode ler lá em 1 Samuel sobre isso. Os filisteus tinham medo do Deus de Israel, mas bastou um gigante do lado dos filisteus para que Israel ficasse com medo dele. Já pensou? Olha só, eu estou com medo. O cara tá... Já viu aquela briga assim? Me segura senão eu vou? Um está com medo de cá, o outro está com medo de lá. Só que o lado de cá tem Deus. Eu quero lá saber se tem gigante. Eu quero lá saber o tamanho do exército. Eu quero saber que do meu lado tem Deus. Mas Israel fez como os espias, quando foram conhecer a terra, quando foram provar a terra de Canaã. Viram que havia ali gigantes e que se achavam pequenos deles como gafanhotos, pensando que não conseguiria vencê-los. Está lá em Números capítulo 13, versículo 33. Isso acontece com todos que colocam o seu problema na frente de Deus. Essa é uma característica de uma pessoa que fixa os seus olhos nas dificuldades e nas barreiras que enfrenta. Ela fica com tanto medo que o medo congela o corpo e a mente de uma pessoa. Já aconteceu isso com você alguma vez? Já aconteceu comigo quando eu estava andando pela rua, atravessando, e de repente veio um carro. Só que ele estava tão perto que eu fiquei assim, não sabia se eu pulava, se eu deitava, se eu corria. Já aconteceu isso com você já alguma vez? O medo é terrível, ela paralisa o nosso corpo e a nossa mente. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele fica fazendo essa algazarra aí, esses antifas. Agora fica quebrando lá tudo e gritando, tacando fogo. Na realidade ele está morrendo de medo, porque ele sabe que está perdendo. Sabia? A esquerda está morrendo de medo. Me desculpe aí o seu posicionamento político, ideológico. Mas a esquerda está morrendo de medo, por isso que ela fica assim, gritando, chacoalhando. Eles estão apavorados, porque pela primeira vez na história do nosso país se levantou um homem honrado, um homem temente a Deus. Você quer ver uma prova disso? Eu estava até falando com o Pedro um dia lá na empresa, como é que é interessante. Nunca houve um presidente no nosso país que convocasse a nação para orar e jejuar. Nunca houve. E levantou um presidente, agora convocou a nação, jejuou, orou. Aí você vê uma nuvem de gafanhotos. Está na Argentina. Agora vai para o Brasil. Não vai por causa do clima lá no Brasil, está frio. Qual que é mais frio, aqui ou lá na Argentina? Está indo para o Paraguai. Não, agora vai para o Brasil. Sabe por que não vai para o Brasil? Porque eu creio que essa convocação do nosso líder, do nosso presidente, não foi à toa. E ela vai refletir lá no reino espiritual. E já está refletindo. Nenhum gafanhoto vai chegar aqui no Brasil. Nenhuma onda de gafanhoto vai chegar aqui nas nossas terras. Nenhuma onda de gafanhoto vai chegar sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nenhuma onda de gafanhoto, devorador, destruidor, consumidor. Nenhum gafanhoto vai vir derrotar os seus sonhos e o projeto que você tem para a sua vida. Você recebe isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso?
Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O seu problema, por maior que ele seja, jamais, nunca, ele será do tamanho do nosso Deus. Por maior que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, por maior que seja o problema que você esteja passando, ele jamais, ele nunca vai ser do tamanho do nosso Deus. Lá em Isaías 66, versículo 1, diz o seguinte: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Caso será o meu local de descanso? Você já pensou para imaginar, assim, tentar imaginar o tamanho do nosso Deus? Se essa terra todinha que a gente vê é o estrado você sabe o que é o estrado? É como se fosse um tapetinho assim, ó, o estrado é onde eu coloco os meus pés. Já viu o tamanho do seu Deus? Então pegue o seu problema agora e diga assim: eu tenho um Deus, eu tenho um grande. Parece até a música que o Pedro pediu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é maior do que qualquer outro. Sabia disso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por esse Deus que você tem, por essa honra que você tem de ter um Deus tão grande do seu lado. Deus está dizendo para você agora: never give up. Never give up. Não desista. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: ó, não desista. Por maior que seja o problema que você está enfrentando neste momento, não desista. Amém? A Bíblia diz que dos ombros para cima ninguém era mais alto do que Saul. A Bíblia diz que ele cedia a todos dos ombros para cima. Saul era guerreiro, era valente. A Bíblia diz que Saul e Jonas eram tão velozes como uma gazela. Fisicamente, Saul era o adversário mais habilidoso, mais habilitado para enfrentar Golias, mas ele não enfrentou. Sabe por quê? Porque ele não se posicionou como um guerreiro. Ele não se posicionou como uma pessoa que coloca o Deus, como uma pessoa que tem o Deus como seu auxílio e seu socorro. Davi tinha irmãos mais velhos. Davi era irmão muito pequeno, era muito pequeno diante do gigante. Davi era um pastor de ovelhas, era o filho mais novo de Jessé. Ele tinha irmãos mais velhos, mais fortes que ele, treinados na guerra. Mas quando tinha um problema, Davi sabia se posicionar. Diga assim: se posicione. Ele se posicionava como vitorioso, como um guerreiro, porque ele colocava Deus como seu auxílio, seu socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode dar um forte aplauso por isso? Davi venceu Golias porque ele colocou a sua confiança no Senhor. Onde você tem depositado a sua confiança? Na sua força? Na sua sabedoria? No governo? Na política? Se posicionar também significa assumir uma opinião ou tomar partido a determinado fato, situação ou assunto. Interessante isso, né? O que mais me dói, sabia, pastor Clemilton? Quando é abordado algum assunto no grupo dos discípulos da igreja e tem muitos líderes que não se posicionam. Sabia? Sabia, Pedro? Isso me dói, eu até falei isso para o Pedro uma vez. Tem alguns que dizem assim: eu não vou me queimar. O apóstolo Wagner, que está nos assistindo, o apóstolo Eunice, eles se posicionam. Cada um aqui sabe disso. Os nossos apóstolos, eles se posicionam sempre. Então por que você que se diz discípulo deles não se posiciona também? Certa vez eu fui para uma reunião com o apóstolo Wagner, numa churrascaria, não estava lotado, estavam todos os apóstolos aqui do M12 de Brasília. Estavam todos os apóstolos.
E chegou um deputado lá, ou já estava o deputado, acho que já estava o deputado quando a gente chegou, e o apóstolo chegou. A hora que o apóstolo sentou e eu sentei do lado dele, o camarada falou: todos aqui me apoiam, apóstolo, por que só você não me apoia? Rapaz, já pensou? Aí o apóstolo é branco, ficou vermelho, né? Eu falei: meu Deus do céu. O apóstolo Wagner não amarelou não. Ele falou: eu não te apoio por causa disso e disso outro. Ele não podia ficar calado? Estava perante toda a nata, vamos dizer assim, estava todos os apóstolos ali, e ele era o único, não tinha outro não, ele era o único que não apoiou. E o cara ainda fez gracinha: você é o único que não me apoia, que não sei o que, sei o que lá, ficou zombando. Eu falei: Jesus, não deixa eu levantar não, pelo amor de Deus. Aí o apóstolo foi e se posicionou. Tempos depois, alguns aqui, eu não vou falar o nome do deputado, mas sabe o que aconteceu com esse deputado? Lembra aquele meu dele? Não vou falar o nome, mas vou falar a situação. Vocês lembram da oração da propina que deve que não deve? O apóstolo Wagner foi o único que não apoiou. Você pode dar um forte aplauso por isso? Líder, você foi chamado para se posicionar e não para ficar calado. A obrigação de todo líder na nossa igreja é apoiar a opinião dos nossos apóstolos. Ou então você está no lugar errado. Sabia? Se você não apoia a opinião dos nossos apóstolos, você está no lugar errado. Eu vi uma deputada aí, todos viram, uma deputada cobrar dos seus assessores o posicionamento deles nas mídias sociais, nas redes sociais. Ela queria que eles se manifestassem, e eles deveriam estar fora do mandato dela se eles não se posicionassem lá nas redes. E eu te digo uma coisa, ela está certa, sabia? Porque a obrigação deles, do assessor, de um deputado, é estar alinhado com a visão que ela tem. É ou não é verdade? Assim também deve ser na igreja. Porque se andamos juntos na mesma visão, por que temos atitudes diferentes dos nossos apóstolos? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Sabe por que o nosso apóstolo nos ensina que devemos nos posicionar? Foi porque Jesus agia dessa forma. Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 20. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles, disseram: João Batista ou Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, o disse: o Cristo de Deus. Jesus queria que os seus discípulos se posicionassem. Por isso que ele fez essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque Deus detesta um homem que não se posiciona, e homem de caráter se posiciona sempre. Jesus então vira-se para Jerusalém. Vamos supor que aqui ele estava em reunião e ele vira para Jerusalém. E aí ele diz tudo o que havia acontecido com ele. Deveria sofrer, deveria morrer. Então Pedro, chamando Jesus à parte, ou seja, para que os outros discípulos não escutassem o seu posicionamento, né? Ou até mesmo com vergonha ou com medo de se queimar, igual a gente mais vê aí. Falar: não vou me posicionar, vou ficar calado para não me queimar, né? E repreende Jesus: não aconteça tal coisa contigo. E o que acontece com Jesus? O que acontece com Pedro? Jesus olha para ele e diz assim, está em exclamação. Se você pode ver lá em Lucas, ou Mateus, ou Marcos, nos 3 evangelhos relata assim: afasta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Deus jamais
vai querer do lado dele uma pessoa que não se posiciona? Talvez Pedro estivesse acostumado com a fama, está rodeado de discípulos, está ali sendo sempre o centro da atenção junto com Jesus, e sabendo que Jesus ia morrer, ou seja, ia acabar aquele negócio. Ele jamais seria mais o centro da atenção. Talvez Pedro tenha pensado nisso. Talvez tenha muitos líderes aqui hoje, na nossa igreja, ou fora aí também, que não se posicionam com medo de perder seu discípulo. Tem discípulo meu aqui que já tomou cada catracada, que está aqui hoje é porque é homem de honra. Não é não, Everton? Está o Roberto, está Eugênio, está Israel, até o Pedroca. O Pedroca ainda não deu uma escovada nele não, mas se precisar, líder se posiciona. Sabia disso? Diga assim: eu sou homem de honra, eu tenho caráter, eu tenho coragem e eu me posiciono. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você sabia que Deus está de olho em você? Você sabia que Ele vê todas as vezes em que você não se posiciona como líder? Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz assim, ó: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus, você jamais vai ver covarde com Ele. Jamais você vai ver uma pessoa que não tem coragem do lado dele. Jamais você vai ver uma pessoa que não tem caráter do lado de Deus, de Jesus. E jamais você vai ver uma pessoa que não se posiciona. Ei, líder, quer uma dica? Se posicione. Não caia nessa besteira de não se posicionar com medo de perder o seu status de pessoa que não contraria ninguém. O verdadeiro amigo sempre diz a verdade, mesmo que o outro não goste de ouvir. O verdadeiro líder se posiciona, ele se manifesta. O apóstolo Wagner poderia ter ficado calado e ninguém saberia o seu posicionamento, nem eu que estava do lado dele. Mas ele se posicionou e foi o único contra diante de todos que estavam naquela mesa naquele dia. Será que você teria essa coragem? Você é homem de honra. Fique de pé, por favor. Diga assim bem forte: eu sou homem de honra. Eu sou homem de coragem. Eu sou homem de caráter. Eu me posiciono. Amém? Davi tinha várias outras características, como adorador, como humilde, reconhece o seu erro e tal, mas eu quero me ater só a esses 2 pontos aqui, porque Deus está trazendo essa palavra para você aqui nessa noite, ou nessa tarde. Deus está dizendo algo aqui para você nessa tarde, meu irmão. Você que já pensou em desistir dos seus planos, dos seus projetos, por causa do medo. Você que já pensou em deixar a sua própria vida, por causa do medo, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Como é que eu vou conseguir resolver isso, pastor? O senhor não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei a sua vida, não conheço e nem quero conhecer o seu problema. Eu quero te mostrar, eu quero te apresentar o Deus que nós servimos aqui neste ministério. Eu quero te apresentar nessa tarde aqui o poder que Deus tem para agir na vida daqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem cogitou o coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você recebe essa palavra? Então abaixe sua cabeça agora e comece a orar ao Senhor Jesus. E peça perdão agora a Deus por todas as vezes que você não se posicionou como cristão, como líder, como homem. Era difícil, pastor, era a multidão e eu estava só. Não interessa, Davi estava sozinho contra o exército filisteu. Davi estava sozinho contra Golias. Nem seus irmãos estavam ali para apoiá-lo. Não tinha o rei, não tinha o governador, não tinha o presidente, não tinha ninguém. Mas
Deus estava com ele. Deus estava com ele. E se fosse preciso, ele ia pegar na barba de Golias e falar assim, ó: é isso que acontece com aquele que afronta o exército do Deus vivo. Se posicione. Todas as vezes que você vê um pensamento contrário a Deus, se posicione. Todas as vezes que você vê o seu líder, o apóstolo Wagner, a apóstola Eunice, levantando um tema, se posicione, corrobore com ele, porque ele vai se sentir apoiado. Eles irão se sentir apoiados. Tem alguém aqui nessa tarde para apoiar os nossos apóstolos? Tem alguém aqui nessa tarde que tem a mesma visão que os nossos apóstolos? Eu quero te dizer, meu amado, que a visão dos nossos apóstolos é muito grande para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso ministério. O nosso ministério, sabe o nome dele? Ministério Internacional. Pode deixar o Batista ou tirar se você quiser. Do avivamento. A visão é muito grande. O desejo de alargar as tendas é muito grande. Mas para isso precisa de homens com coragem, homens de honra, homens que têm posicionamento para ajudar a edificar essa grande obra. E eles contam com você nessa tarde. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Deus conta com você para a realização dessa grande obra. Quantos podem dizer sim para Jesus nessa tarde? Quantos podem dar um glória a Deus para Jesus nessa tarde? Quantos podem dar um amém, um aleluia bem forte ao Senhor Jesus? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa tarde, Senhor Deus, para nos colocar, Pai amado, como soldados do seu exército, Senhor Deus, como em homens valorosos, corajosos, homens de caráter, homens de honra, homens que se posicionam com coragem, com firmeza, com altivez, com autoridade. Nós estamos aqui nessa tarde, Senhor Jesus, para receber mais de Ti, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que esse congresso irá edificar a vida de todos que estão aqui nessa tarde, Pai amado. Ainda tem muito mais, Senhor Deus, tem muito mais unção para ser derramada no nosso meio, Senhor Deus. Tem muito mais palavra vindo do Seu trono para encher os nossos corações, a nossa mente, Pai amado. Porque o medo tenta nos afligir, Senhor Deus. O medo tenta nos paralisar, Pai amado. Mas a Tua palavra, Senhor Deus, ela vai e não volta vazia. A Sua palavra que edifica, a Sua palavra que nos alimenta, Senhor Deus. A Sua palavra é o pão de cada dia para nós, Pai amado. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque dizemos sim para a Tua obra, Senhor Deus. Sim para o Teu reino. Nós iremos apoiar os nossos líderes, Senhor Deus. Nós iremos apoiar os nossos apóstolos, Pai amado. Mesmo que não gostemos da posição em que estamos, Senhor Deus, mas nós iremos apoiar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Se você recebe isso nessa tarde, dê um forte aplauso ao Senhor e um aleluia bem alto.